Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com o professor Oswaldo Zaidan, historiador e coordenador do Memorial Pontes de Miranda, localizado no Tribunal Regional do Trabalho, 19ª Região, Alagoas, aqui em Maceió. Ele é o nosso entrevistado de hoje e possui vasto conhecimento sobre a vida e a obra do jurista alagoano e nos fala inicialmente sobre uma exposição denominada Pontes e o Tempo, bem como a exposição Pontes de Miranda era assim. Eu agradeço antecipadamente a sua presença, professora, aqui para falar de um ilustre alagoano, respeitado, eu diria, mundialmente. No que consiste esse trabalho que o senhor tem realizado lá no Memorial para manter viva a memória de Pontes de Miranda? Inicialmente é um prazer poder estar aqui divulgando, né, a vida e a obra de Pontes de Miranda. É um privilégio para mim poder falar de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda é um cidadão do mundo e a grandeza dele se reflete em todas as áreas do conhecimento. Pontes de Miranda não é apenas um jurista. Ser jurista é apenas uma faceta de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, ao longo dos seus 87 anos, ele foi muito mais do que um jurista. Ele foi um pesquisador nato, ele foi um polímata, ele conhecia várias áreas das ciências, ele tinha um interesse pelo conhecimento que alimentava a sua alma. Então, falar de Pontes de Miranda, através dessa exposição Pontes e o Tempo, é resgatar toda a trajetória da vida do jurista Pontes de Miranda. Essa exposição, ela tem um duplo sentido. Ela, ao mesmo tempo que trata da longevidade de Pontes de Miranda, que viveu 87 anos, também traz a longevidade das ideias do jurista Pontes de Miranda. Ideias essas que nunca morrem, que estão presentes no nosso dia a dia e assim permanecerão ao longo dos tempos. E a receptividade, digamos, da juventude existe atualmente, professor? Para ter um conhecimento maior sobre quem foi Pontes de Miranda. É sempre um pouco difícil você conseguir mostrar para o adolescente, para essa juventude, principalmente para os alunos que estão ingressando no curso de Direito agora, a grandeza de Pontes de Miranda. E eu andei pensando muito, poxa, como é que eu vou fazer para levar Pontes de Miranda para dentro da universidade, para levar Pontes de Miranda para o dia a dia dos estudantes. E a conclusão que eu cheguei é que seria necessário mostrar para eles a genialidade de Pontes de Miranda. E quando você começa a falar de Pontes de Miranda, eles começam a querer saber um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e daqui a pouco eles se aprofundam no conhecimento. O que acontece na prática que esse conhecimento sobre os alagoanos ilustres, não é, vem ao encontro das novas gerações de uma forma assim, como o senhor coloca, que dedicando-se integralmente a esse trabalho, e não é algo disponível, digamos assim, nas escolas, nas universidades, enfim. É muito difícil compreender isso, sabe? Porque esse estado é extremamente pequeno, mas de uma riqueza, de uma grandeza cultural assustadora. Eu conheço muitos estados no Brasil, eu já morei em muitos lugares, e eu nunca tinha visto um estado com a grandiosidade de intelectuais como é Alagoas. E eu fico muito impressionado por que se conhece tão pouco dos ilustres alagoanos. Eu tenho um amigo querido, que é o professor Fábio Lins, e ele escreveu um livro chamado Atrevidos Caetés. E é um livro que conta a história do encontro de 50 alagoanos ilustres com personalidades mundiais. Quando eu li esse livro, eu fiquei encantado. Falei, pô, mas que riqueza cultural tem esse estado.
a quantidade de intelectuais em todas as áreas do conhecimento, seja na medicina, na matemática, na física, na literatura, na música, é uma coisa impressionante. Eu acho que o alagoano não conhece o tesouro que ele tem. E é essa a nossa proposta. Eu faço a minha parte tentando ir até as universidades, as faculdades, divulgar esse gênio que foi Pontes de Miranda. Pois é, o senhor falou do conhecimento que não existe praticamente dessas personalidades. E, no entanto, algumas delas reúnem vocações, né, conhecimento que não caberia em uma só pessoa, digamos assim. É verdade, o exemplo o típico disso que você está falando é Pontes de Miranda, porque às vezes os alunos das faculdades e o visitante, o turista também, eles vão até o memorial e aí perguntam, mas o Pontes de Miranda era só um jurista? Eu falei, não. Pontes de Miranda era também um jurista, mas ele era físico, ele era matemático, ele era antropólogo, sociólogo, poeta, ele era escritor, ele era jurista. Então, a versatilidade e essa busca pelo conhecimento me fez chegar ao ponto de compará-lo a Leonardo da Vinci, sem exagero nenhum. E a reação das pessoas? Num primeiro momento, eles se assustaram e falaram, mas espera aí, você está comparando Pontes a Leonardo? Eu falei, se Leonardo fosse vivo, muito orgulhoso ficaria. Sabe por quê? Eu sou um profundo conhecedor da história de Leonardo da Vinci, porque eu morei muitos anos em Brasília, eu sou professor de História, e eu participei de um projeto da IBM do Brasil, que quando completou 50 anos no Brasil, ela lançou um vídeo chamado Eu, Leonardo, que conta a história de Leonardo da Vinci. Como eu conheço bem a história de Pontes de Miranda, eu comecei a ver as coincidências que existiam. Por exemplo? Leonardo da Vinci nasceu no vilarejo de Da Vinci, no meio rural. Pontes de Miranda nasceu no chamado Engenho Frecheiras, hoje o município de São Luís do Quitúndio. Ambos nasceram no meio rural. O Leonardo da Vinci, sua mãe faleceu muito cedo, então ele foi criado pelo pai e pelo avô até os 12 anos. Pontes de Miranda, na sua primeira infância, morou no engenho e foi educado pelo seu avô Joaquim, que é um dos fundadores da cidade de São Luís do Quitúndio. E as coincidências não param por aí. Aos 12 anos, Leonardo da Vinci sai da tutela do seu pai, vai para a cidade de Florença e lá vai trabalhar no ateliê do Velóquio, aprender os ofícios da pintura, da escultura, desenvolver a sua genialidade. Pontes de Miranda, depois que tem essa primeira educação lá no meio rural, lá no Engenho Frecheiras, ele vai para a capital, vai morar no Engenho Mutange, que também era da família, se forma no colégio Liceu Alagoano e aos 15 anos embarca para Recife para estudar Direito. Então, também foi sozinho para Recife, ficou interno lá na Ordem dos Franciscanos e aos 16 anos ele já falava fluentemente o alemão. O francês ele aprendeu com o seu avô, Joaquim, o alemão ele aprendeu com os padres franciscanos e já começava aí a sua genialidade. Mas não ficou em duas línguas estrangeiras. Não, se a gente for numerar aqui, além do francês, além do alemão, que era a sua língua querida, ele era um profundo apreciador da cultura alemã, ele também falava outros idiomas. A sua segunda esposa, Dona Mineres, ensinou a ele a falar russo. Ele falava inglês, ele serviu na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Então, além do alemão, do francês, do russo, do grego, do latim, do inglês, era também um expert na língua portuguesa. Sobre essa atividade de diplomata, ele também exerceu em outros países? Existe uma história bem interessante nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de Pontes, tudo é história, né? Pontes é a história viva. Então, acontece assim, Pontes de Miranda, ele quando chegou ao Rio, ainda moço, ele foi primeiro trabalhar no Jornal do Comércio, porque ele chegou no Rio meio sem dinheiro, né?
E aí, porque o pai dele não queria que ele fosse para o Rio. O pai dele, quando ele se formou em Recife, arranjou um emprego para ele aqui em Alagoas, para ele ser diretor da Caixa Mercantil, que era o único banco que existia no estado. Então, um jovem com 22 anos já ia ser diretor do único banco do estado. Ele falou, não, mas eu estudei para ser advogado. Eu vou fazer o meu curso de Direito e vou ser advogado. E foi para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio, o que acontece? Ele falou, e agora? Eu preciso me manter. E aí ele viu que no Jornal do Comércio estavam precisando de pessoas para fazer artigos. Ele escreveu um artigo sobre o Canal do Panamá, que estava terminando de ser construído. O dono do jornal ficou tão impressionado com esse artigo que mandou chamar o Pontes de Miranda, com 22 anos. Pontes de Miranda chegou no jornal, o José Carlos, que era o dono do Jornal do Comércio, falou, vem cá, você não quer ser meu redator? Ele falou, não, eu sou advogado, doutor. Ele falou, não tem importância, você pode ser advogado e redator. Ele falou, não, mas eu preciso montar meu escritório. Fique tranquilo, o advogado do jornal faleceu, o escritório de advocacia já está montado. Foi doado a ele. Eu lhe dou o escritório, lhe pago o seu cachê e você me escreve um artigo a cada 15 dias. Moral da história, Pontes de Miranda ficou 10 anos escrevendo artigos para o Jornal do Comércio e trabalhando como advogado. Na sequência, ele começou a conhecer os intelectuais do Rio de Janeiro, os políticos, e o presidente Epitácio Pessoa, na época, convidou Pontes de Miranda para ingressar na vida política. Aí ele vai trabalhar como juiz de órfãos, na sequência vem outros presidentes, até que Getúlio Vargas convida Pontes de Miranda para ser embaixador do Brasil na Alemanha. E, surpreendentemente, ele já mostrou sua personalidade desde cedo, não, eu me recuso a ser embaixador do Brasil num país que não respeita as liberdades do ser humano, dos povos. Não, eu não vou ser embaixador numa Alemanha de Hitler, e recusou o convite. Existe um outro fato muito importante, que terminada a guerra, a Segunda Guerra Mundial, quando começa esse período da Guerra Fria, o ditador soviético, Joseph Stalin, pediu que Pontes de Miranda escrevesse a Constituição da União Soviética. E ele foi categórico, ele falou, a Constituição deve ser feita por um parlamento. Constituição democraticamente. Constituição feita por um homem só é um perigo, e se recusou pegar essa tarefa. Então, Pontes de Miranda, ele é um defensor assíduo das liberdades, da democracia, né? Então, depois disso, ele acabou aceitando o cargo para ser embaixador do Brasil na Colômbia, e foi embaixador. Diga-se de passagem, ele adorava, Pontes de Miranda adorava ser chamado de embaixador. Uma vez ele confessou isso, doutor, o senhor gosta mesmo de ser lembrado como que? Ele falou, eu gosto quando me chamam de embaixador. Ele sentia muito orgulho não é a vaidade, é orgulho da missão que ele tinha. De ser um articulador político, mais social. Impressionante. Para você ter uma ideia, durante o período da Segunda Guerra, o que aconteceu? O Brasil do Getúlio Vargas ficou naquele ali pêndulo. Não sei se apoia as democracias, não sei se apoia os regimes totalitários, e ficou pendendo, ora para o lado de Hitler, ora para o lado dos Estados Unidos, e foi Pontes de Miranda que fez todo um trabalho junto com o governo norte-americano, no sentido de convencer Getúlio Vargas a aderir aos países aliados, né? Então foi fundamental. A própria vinda do presidente Franklin Roosevelt ao Brasil, né, contribuiu muito para que o Getúlio entrasse na guerra ao lado dos aliados, e Pontes de Miranda foi fundamental para essa decisão. Pois é, eu não sabia, e 90% da população ou mais também não sabia, né, a importância desse seu trabalho de resgatar a história de Pontes de Miranda. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Osvaldo Zaidan, ele que é um historiador e coordenador do Memorial Pontes de Miranda, localizado no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Ele hoje nos fala sobre o vasto conhecimento que ele tem sobre Pontes de Miranda. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Professor, em relação a esse projeto, Pontes era assim, o que se resgata do dia a dia, da vida de Pontes de Miranda? Na verdade, a ideia da concepção desse projeto se deu a partir do momento que eu percebi que era necessário que a gente mostrasse, né, a grandeza do Pontes de Miranda. E aí, o que a gente fez? A gente resolveu pegar pequenas histórias e fazer um periódico quinzenal. Então, a cada 15 dias, a gente lança... É um livreto. É, um livreto que é lançado não só para os funcionários do TRT, mas que também é disponível ao público em geral. A gente coloca na internet que está disponível, a pessoa manda um e-mail e recebe, né, por e-mail esse livreto. O que é interessante saber através desses livretos? O que é reservado a esse material? Da Por personalidade? Exemplo, uma coisa que sempre assim chama muita atenção, porque o Pontes de Miranda ele é misterioso desde o seu nascimento. Como assim? Como assim? Pontes de Miranda nasceu com 6 meses e 20 dias. Agora você imagina, em 1892, no meio do nada, num engenho, sem luz elétrica, você nascer com 6 meses e 20 dias. Todo mundo tinha certeza que Pontes não iria sobreviver, menos a tia Chiquinha. A tia Chiquinha, que era irmã do pai do Pontes de Miranda, que estava lá nesse momento, ela falou, calma, ele vai sobreviver. Eu estou vendo nos olhos dele que ele tem vontade de viver. E aí ela fez uma incubadora com pequenas bolinhas de algodão e o menino ficou ali durante quase 60 dias. Ameaçado de não vingar. Ameaçado de não vingar. Inclusive tem um fato interessante que o pai do Pontes de Miranda era tão religioso que se agarrou a São Francisco de Assis e fez uma promessa que se o menino vingasse, iria se chamar Francisco, em homenagem. Então Pontes de Miranda, que se chama Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, tem esse nome em homenagem à promessa que o seu Manuel, pai dele, fez. E ele sobreviveu. E essa é a primeira grande história que a gente conta através desses livretos. Outra coisa bem interessante da gente perceber é que quando você pega os artigos, os livros que tratam de Pontes de Miranda, sempre fica aquela dúvida. Poxa, Pontes nasceu aonde? Nasceu em Maceió? Nasceu em São Luís do Quitune? Afinal, aonde ele nasceu? E a cada livro que você pega, a cada texto, se fala uma coisa diferente. E isso me incomodava muito. E, como todo historiador, eu sou, acima de tudo, um investigador, né? E aí eu comecei a investigar essa situação. E como é que eu comecei? Bom, se naquela época só existia um cartório, vamos começar pelo cartório. Fui para o cartório do primeiro ofício de notas, ali na rua Dias Cabral, perturbei o tabelião até umas horas para ele pegar o livro de 1892 e me mostrar a certidão de Pontes de Miranda. Ele se recusou. Aí eu fui até a corregedoria, consegui um ofício que determinava que ele me mostrasse. Depois de muito custo, ele me deu uma cópia da certidão de nascimento de Pontes, que eu tenho lá no memorial exposto ao público. Aí eu comecei a tentar ler um português
muito arcaico, de difícil compreensão. Eu demorei 20 dias para fazer um trabalho de hermenêutica, de interpretação da certidão. Mas descobri duas coisas muito importantes. Primeiro, ele foi registrado 8 meses depois do seu nascimento. Isso já é um forte indício que ele não estava em Maceió, porque se ali estivesse, Exatamente, seria registrado logo. Segundo ponto é que no final da certidão de nascimento existe uma aplicação de uma multa de 250 contos de réis pelo atraso no registro do menino. Segundo ponto que me levou a crer que ele realmente nasceu no engenho. E para acabar definitivamente com essa dúvida, no ano de 1978, Pontes de Miranda foi homenageado pelo governo do estado de Alagoas. Ele veio até Alagoas receber o título de professor honoris causa lá pela UFAL e também do SESMAC. E quem estava com ele era o seu secretário particular, o doutor Ivan Barros, de Palmeira dos Índios. E o Ivan me contou isso lá na casa dele. Eu fui até Palmeira dos Índios para que ele me contasse essa história. Ele falou: Oswaldo, eu estava voltando da UFAL com o doutor Pontes e a dona Mineres. Quando a gente chegou na praia da avenida, ele falou: Ivan, toca o carro para São Luís do Quitunde que eu quero ver o engenho onde eu nasci. A dona Mineres, diante da idade avançada do Pontes, falou: não, senhor, o senhor hoje já teve muitas atividades e a estrada é muito perigosa, a gente não vai. Mas você não vai permitir que eu vá no lugar onde eu nasci, Mineres? Aí, automaticamente, o Ivan Barros falou: mas o senhor nasceu lá mesmo? Ele falou: claro, nasci lá e com 6 meses e 20 dias e sobrevivi. Então, depois dessa afirmação que saiu do próprio Pontes, não tenho mais o que contestar. Professor, além dessa intelectualidade abrangente, é verdade que Pontes de Miranda era também lacônico? Sim, Pontes de Miranda, ele era muito multifacetoso, né? Ele tinha, assim, habilidades infinitas, né? Ele conseguia passear por todas as áreas do conhecimento. Pontes de Miranda, ao longo da sua vida, escreveu mais de 300 obras. E o mais importante é que, ao mesmo tempo que ele escrevia uma obra jurídica, ele escrevia um livro de poesias, ao mesmo tempo que fazia um livro de poesias, ele escrevia um livro de antropologia. Ele não era de terminar um trabalho para fazer outro. Ele fazia tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo e com presteza. Né? Isso é uma coisa que muito me aprecia em Pontes de Miranda. O Tratado de Direito Privado, que Tratado de Direito é uma Privado, referência para ele desde sempre, né? Sim, o Tratado do Direito Privado é a maior obra já escrita por uma única pessoa em toda a história. Inclusive, ele está no Guinness Book como maior obra já escrita por um único escritor. Citado até hoje, né, por juízes de uma coisa que eu acho interessante. Tribunais superiores. Isso. Uma coisa que eu acho interessante é que quando os alunos chegam lá no memorial para fazer a visita guiada, para contar um pouco da história de Pontes de Miranda, aí eu falo assim, de brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Vocês sabiam que Pontes de Miranda é o homem dos 3 séculos? Ué, como assim? Simples, ele nasceu em 1892, século XIX. Foi o maior jurista do mundo ocidental no século XX. E em pleno século XXI, a Associação dos Magistrados do Brasil fez uma pesquisa com juízes de primeira instância, segunda instância e de tribunais superiores, com uma única pergunta: qual o jurista mais citado nas suas decisões judiciais? Em primeira instância, ganhou Pontes de Miranda. Em segunda instância, ganhou Pontes de Miranda. E, nos tribunais superiores, Pontes de Miranda. Em pleno século XXI, ele continua a ser o jurista mais citado nas decisões. Por isso, ele é o homem dos 3 séculos. E o que dizer do confronto de Pontes de Miranda a Einstein? Essa é uma história fascinante, sabe? E eu sou um privilegiado de ter lá no memorial cartas escritas em alemão, cartas trocadas entre Pontes de Miranda e o cientista Albert Einstein.
Essa história ela é muito engraçada e mostra toda a audácia no bom sentido de Pontes de Miranda. Dizem que certa vez, Pontes de Miranda, para descansar um pouco da sua árdua tarefa de escrever as obras jurídicas, ele resolveu relaxar e começou a ler a teoria da relatividade. Quando ele adentrou no capítulo 2, que fazia a definição de espaço, ele começou a perceber que essa definição de espaço estava um pouco vaga, estava incompleta. Aí você pergunta, mas peraí, como é que Pontes de Miranda vai entender de definição de espaço? Muito simples. O pai do Pontes de Miranda se chamava Manuel. O avô do Pontes de Miranda se chamava Joaquim. Manuel e Joaquim eram formados em física e matemática em Oxford. Logo, eram profundos conhecedores da física, da matemática e da lógica. E esse conhecimento do avô e do pai foi passado para o menino desde pequeno. Então, Pontes de Miranda, ele tinha um raciocínio lógico gigantesco. Ele tinha um conhecimento matemático e físico impressionante. E ele percebeu que estava, não que estava errado, mas que estava incompleta a definição de espaço. Imediatamente, usando a sua habilidade do alemão, que ele aprendeu lá na Faculdade de Direito do Recife, com os padres franciscanos, pegou uma folha em branco, escreveu de próprio punho uma carta para o Einstein, questionando a teoria da relatividade no seu capítulo 2. Surpreendentemente, o Einstein respondeu, falou, senhor Pontes, até onde eu saiba, o senhor é um jurista e eu sou um físico renomado. Sei que o Brasil não tem nenhuma tradição na física. Como é que o senhor explica essa sua ousadia? Nesses termos. Aí ele falou, senhor, eu acho que o senhor deve considerar, porque eu sei exatamente o que eu estou falando. O meu pai é físico e o meu avô também. Aí o Einstein falou o seguinte, você deu sorte. Vai haver um congresso de física na Itália daqui a 2 meses. Escreva a sua teoria e mande para mim. Você não pode mandar direto para lá porque o Brasil não tem tradição, mas eu vou mandar para lá. Se o congresso analisar e aprovar, eu faço a alteração. Sabe qual foi o resultado? Sim. Foi aprovado por unanimidade. E Pontes de Miranda foi o alagoano que fez o Einstein alterar a teoria, repensar a teoria da relatividade. E isso pode ser provado porque em 1924, esse documento que nós temos lá no memorial, né, o documento que foi apresentado lá nesse congresso, que está lá no memorial, em 1925, o Einstein veio ao Brasil pessoalmente e conheceu Pontes de Miranda e se tornaram grandes amigos. Então é fascinante essa história, que também é contada no livro Atrevidos dos Caetés, do professor Fábio Lins. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, é só 1 minuto e estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje entrevista o professor historiador Oswaldo Zaidan, coordenador do Memorial Pontes de Miranda. É o nosso assunto, Pontes de Miranda. Professor, em relação
ao comportamento de Pontes de Miranda com uma vasta, uma intelectualidade múltipla. Como era ele no dia a dia, no tratamento com as pessoas? Era uma pessoa, digamos, que mantinha um traço de simplicidade, apesar de tão magnificamente. Essa é uma outra qualidade do jurista Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, ele tinha uma noção exata do seu tamanho, mas ele nunca deixou que a sua grandiosidade superasse o seu caráter. Ele sempre se colocou acima da vaidade. Era uma pessoa simples. Para você ter uma ideia, nesse projeto aqui, Pontes Era Assim, eu conto algumas histórias que refletem essa simplicidade. Uma delas, Pontes ele tinha o hábito de, sempre de manhã, caminhar pelo calçadão de Ipanema até o Arpoador, lá no Rio de Janeiro. Ele morava em Ipanema. E certa vez ele estava caminhando pelo calçadão e viu duas senhoras na praia se afogando por causa da maré. Imediatamente ele correu, mergulhou, nadava bem e salvou essas pessoas. E quando a imprensa chegou, ele falou, não quero nenhum tipo de publicidade. Eu não fiz nada além da minha obrigação enquanto cidadão. Então, isso já reflete o caráter de Pontes de Miranda. Ele sempre se colocou acima da sua vaidade e sempre manteve a sua simplicidade, a sua rotina. Ele, uma vez perguntado numa entrevista o que ele mais gostava na vida, sabe o que ele respondeu? Eu adoro assistir novelas. Então, esse é Pontes de Miranda. A dramaturgia. Adora. Ele fala, as novelas brasileiras são as melhores do mundo. A única coisa que eu sinto falta quando eu viajo para dar palestras no mundo é não poder ver as novelas. Capítulos, perder a minha novela, que eu tanto amo. Então, era uma pessoa extremamente simples, né? Tem uma passagem também que eu acho muito engraçada, com o professor Ivan Barros. O professor Ivan Barros, ele trabalhava na TV Manchete, no Rio de Janeiro. E a TV Manchete tinha o hábito de oferecer jantares para algumas personalidades. E convidou Pontes de Miranda para esse jantar oferecido pela TV Manchete. E aí o que aconteceu? O Ivan Barros falou, é hoje que eu vou conhecer o jurista. Aí chegou lá, sentou, falou, doutor, uma pergunta, qual a coisa que o senhor mais gosta e mais sente saudade de Alagoas? Ele falou, sem sombra de dúvidas, ô Ivan, é o sururu. Quando acabou o jantar, Pontes de Miranda não sabia dirigir, né? E aí o Ivan se comprometeu, eu levo o senhor em casa. Levou ele em casa, mas não convidou o Ivan para entrar. E ele ficou arrasado, falou, meu Deus, eu preciso conhecer a casa de Pontes de Miranda. Não satisfeito, ele ligou para o pai e falou, pai, manda 4 quilos de sururu que eu vou levar na casa de Pontes de Miranda. E levou, uma semana depois, o sururu. E aí eles se tornaram grandes amigos, porque cozinharam o sururu junto e formaram uma grande amizade, uma amizade que durou vários anos. Sobre o reconhecimento da sociedade civil a Pontes de Miranda, ele chegou a ser imortal, né? Sim. Mas, em detrimento desse reconhecimento, há também uma questão que muita gente coloca do esquecimento. Existe a figura dele, essa multiplicidade de pensamento, mas ele podia ser melhor lembrado, professor? Essa é a minha grande missão. Eu vivo o meu dia a dia para isso. O que despertou no senhor essa vontade? Quando eu acordo de manhã, eu sempre falo, hoje eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E como é que a gente se torna uma pessoa melhor? Respeitando o próximo, respeitando a opinião do próximo, respeitando o pensamento do próximo, respeitando o direito, as escolhas e a liberdade do próximo. E eu encontrei tudo isso em Pontes de Miranda. Pontes de Miranda defende a igualdade, a justiça, a fraternidade, a harmonia, a diversidade, a ideologia, a liberdade de pensamento e de expressão. Então, na verdade,
Todo mundo tem um pouco de Pontes de Miranda, mesmo sem saber. Quando você acorda e luta pelos seus direitos, você está invocando o Pontes de Miranda. Quando você fica indignado com alguma coisa errada, com um dinheiro público mal gasto, com uma injustiça social, com a discriminação, você está invocando o Pontes de Miranda. Então, é isso que me fascina, porque Pontes de Miranda está em tudo. Tudo que existe tem um pouco de Pontes de Miranda. É verdade. Que peculiaridades podemos encontrar na exposição permanente que teve até o dia 30 de abril a vigência dessa exposição? Essa exposição, denominada Pontes e o Tempo, ela é bem interessante no sentido de mostrar a versatilidade da mente humana. Porque ser um grande físico é fácil. Ser um grande médico é fácil. Ser um grande advogado também é fácil. Difícil é ser um grande jurista, um grande físico, um grande matemático, um grande biólogo, um grande poeta. Pontes de Miranda tem livros de poesia, tem livros de obras literárias. Ele tem um livro de antropologia que eu acho fascinante, chamado Garra, Mão e Dedo. É um livro fininho, não tem 120 páginas, mas olha a grandeza desse homem. Pois é, o senhor falou há pouco na abrangência da aceitação da diversidade. O que dizer sobre a religiosidade? Como Pontes de Miranda via a questão da religiosidade? Esse tema é um tema um pouco delicado, mas até nisso Pontes de Miranda foi grande. Eu vou lhe contar um episódio rapidamente para você ver a grandeza desse homem. Certa vez ele estava na Alemanha fazendo um curso e chegou um enviado do Papa, um emissário do Papa, João XXIII, falou: eu vim aqui porque o Papa João XXIII tem acompanhado tudo que o senhor anda fazendo pelo mundo e ele está fascinado, ele gostaria de lhe conhecer. Pontes de Miranda respondeu de bate pronto: diga ao Papa que eu estou à disposição, mas avise ele que eu sou ateu, que eu acredito na ciência, a ciência acima de tudo. Mas se ele quiser me conhecer, mesmo com esse óbice, não tem problema. Passaram-se 2 meses e o emissário chegou e falou: o Papa disse que está pronto para lhe receber, porque se todos fossem igual ao senhor, o mundo seria muito melhor. Pontes de Miranda foi até o Papa João XXIII, recebeu a bênção, recebeu uma medalhinha doada pelo Papa e em 1975, numa entrevista ao jornalista Otton Lara Rezende, ele afirmou: está convertido ao cristianismo e pediu, naquele momento, que quando morresse fosse enterrado com a medalhinha que ganhou. Então ele se converteu ao catolicismo. Ao cristianismo. E conseguiu rever os seus conceitos. Até nisso ele era grande. Quando ele lança livros sobre análise antropológica, que é uma questão muito profunda dentre as áreas do conhecimento, o que dizer sobre esse trabalho dele? Eu estava falando anteriormente que ele escreveu um livro de antropologia muito elogiado, chamado Garra, Mão e Dedo. E esse livro, com 3 palavras, explica a evolução do homem. A garra é o homem pré-histórico como os demais animais. A mão é o homem da manufatura, da revolução industrial. E o dedo é o homem da era da tecnologia. Só que o livro é de 1953. E ele já enxergou que a garra iria virar a mão e que a mão iria virar o dedo e que o dedo coloca o mundo a seus pés. Então essa é a grandiosidade de Pontes de Miranda. Em 67, Pontes de Miranda tece um comentário em livro sobre a Constituição. Qual era a maior preocupação dele nesse assunto? Pontes de Miranda, ele sempre foi um defensor das liberdades individuais. Ele lutou sua vida inteira pelo direito à liberdade. Tanto é verdade que ele escreveu, em 1923, um livro, História e Prática do Habeas Corpus,
e ele foi o primeiro a defender o habeas corpus pleno. Então, Pontes de Miranda, desde muito novo, desde os seus 30 anos, ele já era um defensor ferrenho das liberdades. Ele, inclusive, se afastou do presidente Getúlio Vargas por conta desse autoritarismo de Getúlio Vargas. Ele abandonou a carreira diplomática. Em 1943, ele abandonou a carreira diplomática por não concordar. Porque até 42 ele agia como embaixador do Brasil na Colômbia. Ele esteve nos Estados Unidos. Depois que ele saiu da Colômbia, ele passou alguns anos nos Estados Unidos e lá ele foi o principal articulador do Brasil no sentido de fazer com que o Brasil entrasse na guerra ao lado das democracias. Essas questões são tratadas no ensino regular, professor? Esse é o problema. Porque eles a gente não tem tratam uma memória, isso. A gente tem uma memória riquíssima de informação. Eu não consigo entender por que quando um professor dá aula de Segunda Guerra Mundial, ele fala, o Brasil entrou na guerra do lado dos aliados, do regime democrático contra os regimes autoritários. Sim, mas... Então, sim, mas e a articulação para que isso acontecesse? Capitalizar Era hora isso. de você mostrar a grandeza. A grandeza dos alagoanos. Dos alagoanos. Representados por Pontes de Miranda dessas circunstâncias. Claro. Se hoje nós somos um país livre, democrático, e não entramos pelo lado das ditaduras, a gente deve isso muito a Pontes de Miranda. E eu estou falando isso porque eu tenho conhecimento de causa, sabe, Gorete? E quando eu digo que eu tenho conhecimento de causa, é porque eu entrei em contato com a Fundação Getúlio Vargas, eu entrei em contato com eles lá, eu consegui, na hemeroteca da Fundação Getúlio Vargas, cartas trocadas entre Getúlio Vargas e Pontes de Miranda aconselhando Getúlio Vargas a considerar a possibilidade de entrar na guerra ao lado dos aliados. Então, quando eu falo essas coisas, eu falo baseado em documentação, em trabalhos, em cartas, em bilhetinhos trocados entre Getúlio Vargas e Pontes de Miranda. A poesia de Pontes de Miranda, ela tinha um cunho romântico ou dentro da realidade que ele vivia? Pontes de Miranda escreveu um livro chamado Poemas e Canções, né? A Flor do Poeta. E é um livro que traz belíssimas poesias. E ele mescla, né, o seu romantismo porque ele era um apaixonado. Ele viveu um grande amor dele com a sua segunda esposa. Não que ele não amasse a primeira, mas a segunda esposa, além de esposa, ela cuidava da carreira dele, ela ensinou alguns idiomas para ele, ela cuidava da publicação dos livros dele. Então, nessa fase do segundo casamento, ele produziu belíssimos poemas de amor, motivados pela Dona Mineres, que foi o grande amor da vida dela, segundo o jornalista Ivan Barros. Ele teve quantos filhos ou filhas? Com a primeira esposa, 4 filhas, e com a Dona Mineres, mais uma filha, que é a Francisca Pontes de Miranda, que é uma artista plástica que mora em Portugal. Pois é, rodeado por mulheres. Sempre rodeado por mulheres. No sentido de que as questões são tratadas com mais leveza, digamos assim, né? Talvez até a própria sensibilidade em excesso do Pontes de Miranda seja fruto dessa convivência com as mulheres. Com certeza, quem vive bem acompanhado com as mulheres se torna muito mais sensível, muito mais delicado, muito mais humano. Tranquilos. Tranquilo. Professor, e lamentavelmente estamos no minuto final da nossa entrevista e eu reservo esse tempo às suas considerações, o que o senhor queira falar. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de poder falar de Pontes de Miranda. Eu fico extremamente feliz quando eu consigo essa oportunidade de expressar toda a minha admiração e convidar a todos vocês a conhecer o Memorial Pontes de Miranda, porque o Memorial Pontes de Miranda, ele é 3 em 1. Ele é Museu do Trabalho na primeira sala, ele é Memorial Pontes de Miranda na segunda e na terceira sala, e ele é um centro de pesquisas.
alguns livros importantes escritos em Alagoas pelo Dr. Ivan Barros, Fábio Lins, Sérgio Coutinho, Alan Esteves, saíram dos documentos existentes no memorial. Tanto que em 2019 o memorial foi contemplado com o prêmio Selma Brito por destaque na contribuição da cultura alagoana. As visitas, professor, podem ser feitas de que forma? De segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 15 horas, e em grupos tem de ser feito o agendamento. Né? Então, grupos com mais de 10 pessoas com agendamento, ligando para lá ou então pelo o e-mail mpm@trt19.jus.br. É só mandar o e-mail e as portas sempre estão abertas lá. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e desejar que esse trabalho ele não tenha, digamos assim, ele tenha continuidade e sempre contando com o apoio da nossa TV. Eu agradeço mais uma vez e lembro que aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da história da vida de Pontes de Miranda têm a oportunidade no dia 17 de maio, lá no TRT, no prédio sede, no Fórum Pontes de Miranda, às 14 horas eu vou fazer uma palestra sobre a Pontes de Miranda, Pontes e o Tempo. E no dia 15, o professor Marcos Bernardo de Mello, que é um grande estudioso, uma referência brasileira no estudo de Pontes de Miranda, estará na Academia Alagoana de Letras fazendo uma palestra sobre a genialidade de Pontes de Miranda. E sabe por quê? Porque Pontes era assim. Exatamente. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.